7 horas e 52 minutos agora, no Rádio Opinião de hoje, vamos falar sobre uma data importantíssima, que é o Dia Mundial da Água, né? Chega o mês de março e é sempre essa rotina, né? E também, né, a gente que trabalha com informação, as redes sociais também, traz informações, né, traz especialistas para falar sobre a água, esse recurso que é extremamente necessário, sem ele a gente não existe, né? E para falar sobre ele, justamente, esse recurso natural, que é a água, a gente conversa agora com o vice-reitor da Universidade Federal do Maranhão, que é pesquisador, é professor do Prodema e também tem articulações, né, das mais diversas, tanto na pesquisa como também na atuação, na proteção do meio ambiente. Eu falo aqui com o professor Leonardo Soares. Leonardo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia à nossa comunidade acadêmica, que também hoje, essa semana, está iniciando mais um semestre letivo, e é muito gratificante estar aqui mais uma vez debatendo uma agenda ambiental com você, notadamente nessa semana, sobre a água. Sim. Olha, no Orgânica, né, a gente sempre tem as informações mais concentradas, né, que é o nosso programa que já tem algumas décadas, já pode-se dizer, né, o programa Orgânica, né, que é aos domingos, né, às 10 da manhã, trazendo sempre essas informações. Leonardo já foi personagem do programa diversas vezes, enfim, aqui no Rádio Opinião também, né, eu lembro que há alguns anos, né, uma sugestão sua para justamente a Semana da Água, a gente desenvolveu aqui 4 entrevistas, uma semana de Rádio Opinião, somente sobre água, né? E várias informações vieram à tona, inclusive sobre salinidade aqui na área Itaquibacanga, né? A salinidade da água que estaria aumentando, eu acho que era isso. Dos poços. Então, assim, informações riquíssimas, né? E a pesquisa, claro que não para aqui na universidade, nas outras universidades também, mas especificamente aqui na universidade, por conta de estudos, né, que já vêm se prolongando há um bom tempo. Mas, Leonardo, quais as preocupações, né? Algumas elas se perpetuam da água, né? Que é justamente a questão da afinidade, né? Da água. A água ela pode acabar, ou então ficar muito escassa ao ponto de impedir a nossa própria existência. Mas outros fatores, eles com o passar do tempo, eles vão aparecendo, enfim. E hoje, eu quero saber de hoje, né? Quais as principais problemáticas relacionadas à água, e a gente também precisa puxar para essa nossa questão, a questão aqui no Maranhão. Perfeito, Alberto. Então, primeiro dizer que essa semana ela é de reflexão desde 1992, quando a Organização das Nações Unidas, na Eco Rio, lançou o Dia Internacional da Água, que neste ano é no domingo, dia 22 de março, e essa semana também ela é considerada a Semana Internacional da Água, onde todo mundo, todo o globo, todo o planeta Terra, coloca a lente dos debates ambientais para a questão dos recursos hídricos. Nesse longo período que vem debatendo, sempre os debates sempre as questões são direcionadas para a pauta ambiental. Então, a escassez do recurso hídrico, a relação com o saneamento, a distribuição que não é equitativa da água. E em 2026, a ONU ela inverte um pouco este debate. Então, pela primeira vez, a questão do gênero entrou na pauta de reflexão da Semana Mundial da Água. Então, o tema é justamente, ele justamente tenta trazer que a questão da água, dos problemas que a gente vai conversar aqui, não são meramente ambientais, eles também são sociais. Eles estão relacionados à política de gênero. Então, resolver o problema da água exige também a necessidade de enfrentar desigualdades e colocar as mulheres no centro das soluções. Então, é essa a grande reflexão de 2026. Mas, sobre sua pergunta, a grande questão central hoje é colocar água na casa das pessoas, garantir o abastecimento público em quantidade e qualidade adequada. Isso não está universalizado no Brasil, e na região amazônica, pré-amazônica e nordeste, as assimetrias são mais acentuadas, ou seja, as pessoas têm mais dificuldade de água. São Luís, para falarmos do nosso locus, nós temos água em abundância, ainda no período chuvoso, das nossas bacias hidrográficas, que não são em São Luís, né, as bacias continentais,
vou citar o Rio Itapecuru, o Rio Mearim, o Rio Muni. Temos ainda também uma reserva de água subterrânea, mas as pessoas não têm água diariamente na sua casa, sobretudo nas periferias. Sim. E aí está um outro contexto, que é o contexto do racismo ambiental, por exemplo, que populações periféricas, populações negras, elas sofrem mais com as desigualdades ambientais. E aqui um exemplo sobre uma questão de recurso hídrico. Quando chove em São Luís, apesar da prefeitura ter feito um esforço muito grande com ampliação dos sistemas de drenagem profunda, e a gente precisa reconhecer isso, São Luís avançou muito nos últimos anos em relação a isso, com investimentos do governo federal, do governo Lula, e também com a aplicação da prefeitura em sistemas de drenagem, mas as áreas mais afetadas são as periferias. As pessoas que precisam sair de casa para abrigos ou para moradias temporárias são as pessoas que vivem nas periferias, que vivem na margem de córregos e de rios. É uma coisa simplesmente inacreditável, né? Como a gente está avançando em tantas coisas, né, de tecnologia. As pessoas andam hoje, a grande maioria, com um celular, geralmente com uma internet, com informação, e, por outro lado, a gente não tem uma coisa básica, né? As pessoas não vivem sem água, né? Você experimentar, né? Enfim, quem já está na periferia, experimenta isso praticamente quase todo dia, né? Ou então dá água assim, um dia não, um dia sim, 2 não, enfim. Esse que é essa que é a sistemática, o fluxo, né? Mas experimente ficar um dia sem água. Você simplesmente não consegue cozinhar. Em primeiro lugar, beber água, né? Que é essencial, a gente precisa estar bebendo água o tempo todo, porque a gente né, mais de 90% de água o nosso organismo. Então, portanto, a hidratação é extremamente importante para a gente. Esse é o primeiro fator. O segundo é as questões relacionadas a cozinhar, né, da própria manutenção, tomar banho. Enfim, a água ela é essencial em vários sentidos e a gente não tem isso de uma maneira certeira, né, da maneira correta, né, que é água todo dia. As pessoas precisam de água todo dia. E esses problemas estão relacionados com infraestrutura, não é isso? A gente não está falando só daqui da capital, não. No interior do estado a coisa até piora, né? Que tem locais que simplesmente não tem nem encanamento, né? É uma coisa complicada. No Maranhão, basicamente infraestrutura, porque nós temos água. Tem o recurso, não o tem balanço ele é positivo, exatamente. Sim. Em algumas regiões, por exemplo, do semiárido do Brasil, não há água física. Então, além do problema da distribuição, tem também o problema da disponibilidade. Mas é interessante esse debate. Ano passado, e é bom resgatar um pouco a memória recente, em setembro, outubro, nós vivenciamos uma das maiores crises hídricas da história da cidade de São Luís. Então, o rio Itapecuru chegou em um nível crítico de vazão. O que é isso? Baixou tanto o rio, a vazão do rio, o nível do rio baixou tanto que o sistema de captação de água de São Luís, que é em Santa Rita e chama Italuís, feito lá na década de 70 pelo então governador João Castelo, que opera abaixo da capacidade de projeto da década de 70. Então, o governador, naquela época, ele foi visionário, porque ele fez um projeto para 50 anos. Baixou tanto que o sistema não conseguiu funcionar. Então, não tinha bombeamento de água para a cidade de São Luís por um período de aproximadamente 45 dias. Porque o rio baixou muito. Aí a pergunta, Leonardo, por que esse rio baixou tanto? Choveu menos? Aí fomos analisar as normais climatológicas. Não, 2026 choveu da média, choveu o que era para chover. O que acontece? A dinâmica territorial da bacia hidrográfica que está desconfigurada. Então, onde tinham florestas, tem pastagens. Onde tinha matas ciliares, tem ocupações de agricultura de baixa vazão. Onde tinham nascentes, tem aterros. Lógico que isso varia de dimensões diferentes de região para região. Então, essa mudança de configuração territorial da bacia hidrográfica, que é onde acontece essa dinâmica hídrica do rio, da absorção da chuva, da percolação da água pelo lençol freático, do rio que enche, que seca, isso acontece tudo em um espaço físico da natureza,
chamado bacia hidrográfica. E a ciência já modelou tudo isso. Que vai além do rio, né? Ela vai se estendendo. É toda a área de influência do rio. É um conceito de bacia hidrográfica. É o rio e sua área de influência. Por exemplo, o rio Itapecuru tem 1.016 quilômetros de extensão, da nascente à foz. Mas sua bacia hidrográfica tem 53 mil quilômetros quadrados de extensão. Então, essa desconfiguração territorial faz com que o receptáculo final, que é o rio, sinta. Então, o que vai acontecer? Qual é o primeiro sintoma que esse ciclo hidrológico está sendo alterado? O rio seca muito no período de estiagem e enche muito no período chuvoso. Se a gente for agora no rio Itapecuru, vai estar lá em cima a cota de água. Nós já teremos problemas com inundação e com alagamentos. Então, veja só, esse ciclo hidrológico ele é quebrado. E aí quem vai sentir? Quem está na ponta. A população. E aí dentro da população, quem são os mais afetados? As pessoas mais pobres. Os mais pobres e os vulnerabilizados. A gente precisa correr, né? Precisa correr para não perder esse rio, né? Lembrando, tá, pessoal? Olha, mais de 60%, não é isso? De São Luís é abastecida por água do rio Itapecuru, né? Que não está aqui em São Luís, ela está aqui daqui a uns 100 e tantos quilômetros, não é isso? Itapecuru? 80 quilômetros. 80 quilômetros. Pois é, então assim, essa água ela viaja através do sistema Italuís, né, que precisa ser renovado, né, é isso aí. Quantas vezes, né, eu como repórter, lá pelo Imparcial, acompanhamos ali, né, e equipe, momentos em que houve ruptura da tubulação, né? E a água jorrando, né? Sim, tem várias fotos, só para procurar aí. Tem até um tempo, né, que isso não acontece, né? Pelo menos noticiado, né? Mas isso era uma coisa constante, era quase que mensalmente, né? Então, serviços ali para recompor essa tubulação, elas aconteciam praticamente mensalmente, que era uma coisa terrível, né? Enfim, e a gente precisa correr. O que é preciso fazer justamente para não se perder essa área de influência do rio, que é importante demais para a própria manutenção do rio e a manutenção desses recursos hídricos? Primeiro, controlar desmatamento. O Cerrado do Maranhão, onde está localizado boa parte da bacia hidrográfica do rio Itapecuru, e a Amazônia Legal, é uma das áreas que mais sofre com desmatamento no país. Então, o desmatamento ele tem uma relação direta com a questão hidrológica, por N efeitos. Segundo, precisamos identificar e preservar todas as nossas nascentes. Então, um rio nasce na nascente, então não podemos perder mais nascentes. Terceiro, preservar matas ciliares, que é o sistema de vegetação mais próximo ao leito do rio. Quarto, controlar a dinâmica territorial de uso e de cobertura. Então, existem propriedades privadas, rurais, produtivas, ótimo, excelente, mas essas propriedades precisam respeitar o que a legislação versa sobre reserva legal, manter o percentual de vegetação nativa, sobre as áreas de preservação permanente, se passa um rio na propriedade, aquela mata precisa ser protegida. E terceiro, melhorar nossos indicadores, quinto, né, melhorar nossos indicadores de saneamento. Então, infelizmente, a gente lança ainda muito esgoto, muito plástico. Antigamente se falava só de esgoto, hoje se fala de esgoto e de plástico, de lixo nos nossos rios. E por último, ampliar a governança. Nós ainda precisamos ampliar a governança. E agora, com o debate da semana, inserir as mulheres neste papel de governança. Elas precisam fazer parte de forma igualitária, ou até com maior participação que os homens, nos comitês de bacia hidrográfica, presidindo esses espaços políticos, nas secretarias de meio ambiente. Eu não me recordo de ter visto uma mulher secretária estadual de meio ambiente. Municipal, sim, tivemos bastante mulheres nas últimas gestões. A gente sempre consegue fazer esse balanço. Equilíbrio, né? E aí, só para fechar esse raciocínio, Adalberto, semana que vem, vou dar um spoiler aqui, né? Eu estou concluindo uma orientação de doutorado, o Rubem Nilson, que é um professor do Instituto Federal, que eu tenho a honra de orientá-lo, sobre o rio Itapecuru. A gente investigou 600 quilômetros. 2016, a gente investigou 600, de Colinas até Rosário. Eu posso afirmar para você aqui, categoricamente, provar cientificamente, que o rio Itapecuru tem uns índices de vulnerabilidade péssimos, que ele tem contaminação por coliformes
termotolerantes e presença da bactéria Escherichia coli, que indica que o esgoto está caindo no rio, de Colinas até Osário, eu posso afirmar para você categoricamente que tem microplástico na água do rio Itapecuru e que também outras variáveis de qualidade de água estão alteradas e que a governança ainda é muito insuficiente. O Rubem News vai mostrar isso quarta-feira na defesa dele para uma banca. A gente vai depois dar uma divulgada nessas informações. O que não significa que as pessoas estão bebendo água contaminada do sistema Italuís, porque o sistema Italuís trata a água, filtra, né, faz a desinfecção, clora, fluora e distribui. Mas aquelas pessoas que têm acesso à água que não é do sistema de tratamento, elas têm um risco maior de vulnerabilidade quanto a isso, em contrair uma doença. Porque muito da população ribeirinha do rio Itapecuru coleta água diretamente no rio e a gente não sabe, eu não sei lhe responder se essa água que ela está coletando está passando por um processo de tratamento doméstico ou não, e se está adequado ou não para o consumo dentro dos padrões de potabilidade. Então, é algo que é realmente muito preocupante, porque a água é vida, a água entra no nosso metabolismo, e se a gente não beber água nos padrões de potabilidade, certamente isso causará problemas de saúde das pessoas, das crianças, das mulheres. Tem alimentação aí por trás, né? Claro, o peixe que está lá no rio come o microplástico que entra, né, na corrente sanguínea, né? Enfim, e a gente vai consumir aquilo ali. Olha o impacto que é, né? Olha como a água é tão importante, né? Da alimentação, enfim, é um local ali também, né? Que tem uma fauna, uma flora, né? Enfim, tudo depende da água, né? E a gente precisa, claro, com certeza, correr e se preocupar ainda mais. Naturalmente, a gente não tem como abarcar tanta coisa em um horário, né, exíguo aqui, a gente não tem muito tempo, né, mas a gente já trouxe, Leonardo trouxe algumas informações já para dar, né, o start para tudo isso, né, que vem agora nessa semana, na Semana da Água. Leonardo, eu quero agradecer a você mais uma vez aqui com a gente, tá ao vivo na Rádio Universidade, aqui no Rádio Opinião, e especialmente hoje trazendo essas informações sobre o Dia Mundial da Água, né? Acabei de conversar aqui com o vice-reitor da UFMA, também pesquisador, professor do Prodema, Leonardo Soares. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado, Alberto. Um grande prazer conversar com você e perceber que já se tornou um cientista ambiental. Quem dera, quem dera. E é muito importante o papel da rádio, claro, na disseminação das informações. Claro, parabéns a gente acompanha aqui, né? A gente naturalmente traz essas informações, né, de vocês, né, que são professores, cientistas, pesquisadores e que têm a informação ali de forma depurada, enfim, de forma com critérios científicos. A ciência acima de tudo, né? Ela é importante para a gente, a Universidade Federal do Maranhão e, naturalmente, a gente, a Rádio Universidade, um dos braços comunicacionais da UFMA, tem essa obrigação de levar até o ouvinte o que está sendo feito e produzido cientificamente aqui em nosso estado. Eu e a gente, claro, todos que agradecemos, claro, a vocês esse trabalho desenvolvido aqui na UFMA. Obrigado, Alberto, e uma excelente quinta-feira para nossos ouvintes, especialmente para a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Maranhão. Uma ótima quinta e também na próxima semana, né? Semana da Água, claro, e, enfim, discussões e trazendo a importância da água para a gente no nosso dia a dia. Leonardo finaliza aqui o Jornal Rádio Universidade com a gente. Mayra Nogueira assume agora, sessão das 8, hoje especial delas, não é isso, Mayra? Exatamente. Temos sessão delas aqui com vozes femininas, a partir das 8h15. E lembrando, Adalberto, que hoje tem Rita Lee, Marina Lima, Cyndi Lauper, Madonna, Gal Costa, vozes femininas na sessão dela aqui para você, aqui na 106,9. E a gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade, trazendo o comentário esportivo com Paulo Pellegrini e o roteiro cultural com muita diversão para você. Até lá! ZYC626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM. 8h12.